O milionário reservado se apaixona pela mendiga negra após uma noite romântica inesperada. São Paulo chovia sem parar naquela noite. A cidade, usualmente caótica, tinha as ruas brilhando, cada gota refletindo os postes, os anúncios luminosos e os rostos que passavam rápido. Lucas, um homem que sempre evitou holofotes, saiu do seu prédio blindado para uma breve caminhada. O silêncio do seu mundo de luxo parecia pesado demais, quase sufocante. Ele vestia terno escuro, olhos fixos no chão, como se cada passo combatesse a solidão que carregava. Foi quando a viu, no meio da praça iluminada por um lampião antigo e árvores que pareciam testemunhas de tantas histórias. Aisha estava ali. O cheiro da chuva misturava-se ao bucafé vindo de uma esquina. Mas o que chamou a atenção de Lucas foi a alegria intensa, quase inacreditável, que irradiava dela. Uma mulher negra, de roupa simples e olhos cheios de vida apesar da rua. Ela cantava baixinho, uma melodia que atravessava aquela noite P. Aisha o percebeu, ergueu a cabeça e eles se encontraram. Sem palavras, sem julgamentos, só um instante de silêncio onde o ruído urbano parou para respirar. Aisha puxou Lucas para perto dos bancos da praça. O mundo inteiro parecia desaparecer. As árvores antigas deixavam uma sombra tranquila, e a luz amena coloria seus rostos cansados, mas vivos. Ela falou de noites em que o chão duro era seu único conforto, de dias tentando sobreviver com migalhas de esperança. Lucas escutava, cada palavra martelando no peito. Aisha ria, mesmo citando suas dores, como se confrontá-las aliviasse o peso. Ele, que estava acostumado a esconder os fantasmas familiares sob pilhas de dinheiro, sentia o gelo no peito começar a derreter. As paredes que construiu ao redor do coração começaram a ruir. Tudo diante daquela mulher que, apesar do mundo cruel, preservava uma luz própria, quase mágica. Mas havia um segredo. Um passo em falso na noite e um jingle fraco no celular de um jornalista maldito. Um escândalo familiar, prestes a explodir na imprensa, ameaçava tudo que Lucas começava a confiar. O medo o apertou, a voz travou. Aisha percebeu que algo pesado pairava no ar, não só por ela, mas por ele. Quando a chuva deu uma trégua, um frio estranho tomou conta. Eles se olharam, duas almas quebradas buscando abrigo. Aisha, ainda firme, sentiu o passado batendo à porta. Um mistério oculto nas poucas palavras que sussurrou para Lucas. Um segredo tão perigoso que, se revelado, poderia apagar aquela faísca tão rara. Ele queria acreditar, mas a sombra do escândalo e dos segredos incomodava como um nó na garganta. No exato momento em que pareciam encontrar um caminho, a cidade retomou seu ritmo. As luzes piscando impacientes, as vozes julgando ao redor. E uma pergunta cruza a mente dos dois. Até onde eles vão arriscar tudo? O coração de Lucas, congelado por anos de dor, conseguiria bater junto com a força de Aisha? Ou seriam mais duas histórias quebradas, engolidas por uma rê? O relógio da noite não para! O próximo passo pode transformar tudo, para melhor ou para pior. E você está pronto para saber o que acontece? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva havia dado uma trégua, mas o ar ainda estava carregado de tensão. Aisha e Lucas se olhavam, ambos respirando fundo, como se o mundo à sua volta tivesse diminuído o volume. No entanto, seus corações batiam em descompasso, a fragilidade do momento pesando como uma tempestade à espreita. De repente, um estrondo ecoou pela praça, interrompendo a conexão silenciosa que se formava. Lucas se virou para a direção do barulho. À distância, uma viatura da polícia se aproximava com as luzes piscando. Uma sensação de medo e ansiedade tomou conta dele. Ele conhecia bem aquelas luzes e a última coisa que queria era que seu nome saísse nas manchetes de jornais. Mas a verdade era que ele não estava ali por causa do escândalo familiar. Ele sentia algo por Aisha, algo que não podia perder. Aisha, percebendo a alteração na expressão de Lucas, franziu a testa. "O que está acontecendo?" perguntou, a preocupação escorrendo na voz. Ele só podia segurar a mão dela, tentando transmitir que tudo ficaria bem. Então, um grupo de pessoas começou a se aglomerar em torno da viatura. Lucas olhou mais de perto e seu coração parou. Um dos policiais estava atirando uma jovem, a aparência desfeita, visivelmente em estado de choque. Ela olhou ao redor, e quando seus olhos pousaram sobre Lucas, um grito quase ensurdecedor escapuliu de seus lábios. "Lucas, você não pode estar aqui!" O mundo pareceu desabar ao redor deles. Era Júlia, sua irmã mais nova, alguém que ele não via há meses e que, segundo as notícias, estava desaparecida. O olhar de Aisha se transformou em confusão, de preocupação e dúvida, enquanto a agitação da multidão aumentava. "Você conhece ela?" Aisha perguntou, desconfiada. Mas o choque só deixou Lucas mais imóvel. Júlia se aproximou, as mãos trêmulas. "Precisamos conversar. Agora." A voz dela era um sussurro nervoso e a forma como ela olhava para Aisha era de reprovação. "Você não entende. Ele não pode estar com você." Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele não sabia o que Júlia estava insinuando, mas a tristeza e a dor que exalavam dela eram palpáveis. O que tinha acontecido? A situação mudava a cada segundo e agora ele não sabia em quem confiar. Aisha estava paralisada, as palavras de Júlia a atingindo como um soco no estômago. A certeza que tinha sobre Lucas começou a se desvanecer. Que segredos ele escondia? "Lucas", ela disse, a voz trêmula, "o que está acontecendo?" E nesse momento, a verdade começou a se revelar. Um mistério que ele pensou que pudesse manter sob controle. Um silêncio pairou na praça, e todos os olhares estavam sobre eles. O peso da dúvida decidiu o que deveria ser falado ou não, enquanto a tensão se acumulava no ar. Lucas estava prestes a abrir a boca, mas antes que pudesse dizer algo, Júlia disparou. "Aisha, você não sabe quem ele realmente é, não é?" E com um olhar desafiante, completou. "Ele não é quem você pensa. Ele está envolvido em coisas muito mais profundas do que você imagina." Um frio gélido percorreu a espinha de Lucas. O que mais poderia ser revelado? Um medo da verdade queima dentro dele, enquanto Aisha o observa, esperando por uma resposta que ele não saberia como dar. O tempo parou,
E a única coisa que passava pela cabeça deles dois era até onde isso iria levar. A tensão na praça crescia como uma tempestade prestes a desabar. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de Júlia ecoavam em sua mente, cada sílaba uma lâmina afiada. Ele não é quem você pensa. O que exatamente ela estava insinuando? Ele tentava buscar um pensamento claro em meio à confusão, mas tudo parecia perdido. Júlia, o que você quer dizer? Lucas respondeu, a voz trêmula. O olhar dela era um aviso, uma sombra de algo que ele não entendia. Aisha estava parada ao seu lado, os olhos cheios de perguntas, o rosto uma máscara de incerteza. Você não pode confiar nele, Aisha! Júlia insistiu, quase desesperada. Tem algo muito errado. Algo que você não sabe. O murmúrio da multidão aumentava, como se todos esperassem ansiosos por um desfecho. As luzes da viatura policial lançavam sombras grotescas, distorcendo os contornos das pessoas ao redor. Lucas sentia o mundo ao seu redor se encolher, um redemoinho de emoções indesejadas. Eles nunca deveriam ter se encontrado naquela noite. Por favor, me conta a verdade, Lucas. Aisha pediu, a voz tão baixa que quase se perdeu em meio ao alvoroço. O olhar dela o perfurava, como se quisesse ver através das camadas de mentiras que se acumulavam em sua vida. Então, algo inesperado aconteceu. Júlia deu um passo à frente e, com um gesto dramático, puxou um colar de dentro de sua blusa. Um pingente brilhante balançava sob a luz. Uma joia que Lucas conhecia bem. Seu pai a usava. Esse colar foi quem me deu, Júlia gritou, apontando para Lucas. O que você realmente fez? A multidão parou. Murmúrios fervorosos começaram a ecoar enquanto todos olhavam para Lucas, os rostos confundidos, alguns até julgadores. Ele estava congelado. O que isso significava? O colar? Por que Júlia tinha isso? Sua família estava envolvida em algo muito maior do que ele pensava. Por que ela tinha esse colar agora? Aisha recuou. O brilho nos olhos dela se esvaiu, dando lugar à incerteza e à desconfiança. Lucas, o que está acontecendo? A dor na voz dela fez seu coração se apertar. Ele queria dizer que tudo estaria bem, que ele não era o homem que Júlia estava descrevendo, mas as palavras pareciam ter desaparecido. Eu posso explicar, ele começou, mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Olha! Alguém apontou. E um outro grupo de policiais chegou, correndo na direção deles, como se a situação fosse ainda mais grave. Precisamos levar vocês, um dos oficiais anunciou, sua voz grave e autoritária. O que estava acontecendo? Tudo era como um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. Júlia olhou para Lucas, agora com uma expressão diferente, como se ele fosse um estranho. Eu só queria te proteger, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Embora estivesse ao lado dele, a conexão parecia ter se dissipado no ar pesado. Aisha estava com lágrimas nos olhos. O momento de descoberta estava ali, e ele sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As luzes da viatura iluminavam seus rostos, jogando uma sombra de desespero sobre eles. Não leve ele, Aisha implorou, a força em sua voz contrastando com a fragilidade que ele sentia. Ele não é o que você pensa. Mas Lucas percebeu que a verdade estava se desdobrando inimaginavelmente. Segredos estavam prestes a ser revelados e ele se via preso em um labirinto insuportável. As perguntas giravam em sua cabeça como um furacão. O que Júlia realmente sabia? Como o colar estava associado a tudo isso? E, principalmente,
Seria possível salvar Aisha de tudo que ele trazia consigo? E assim, com o coração em pedaços e a tempestade se aproximando, Lucas se deu conta de que o caminho à frente não era apenas uma escolha entre passado e futuro, mas a determinação de escolher a verdade em meio a tantas mentiras. O que estava por vir seria devastador. A tensão na praça crescia como uma tempestade prestes a desabar. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de Júlia ecoavam em sua mente, cada sílaba uma lâmina afiada. Ele não é quem você pensa. O que exatamente ela estava insinuando? O olhar de Aisha se tornava uma mistura de confusão e desespero, e Lucas queria gritar, mas o medo o imobilizava. Júlia, o que você quer dizer? Ele forçou a voz a sair, mas cada palavra parecia um esforço. A multidão murmurava, as luzes da viatura piscando como estrelas em um céu ameaçador. O mundo estava a poucos passos de um caos irreversível. Lucas, você precisa me ouvir! Júlia implorou, seu olhar subitamente intenso. Aquela noite, o que realmente aconteceu naquela noite? Aisha olhou de um para o outro. A pulseira de seu pulso se apertava diante de sua incerteza. O medo nos olhos dela afundava como um peso, e a conexão que uma vez brilhar pareceu escorregar. O que acontece com vocês? O que está todo mundo escondendo? Eu sou sua irmã, Lucas. Júlia gritou, a voz tremendo com emoção. Como você pôde me deixar? Como você pôde deixar nosso pai fazer o que fez? O ar pesou, as palavras portaram como vidro. Aisha, paralisada, deu um passo atrás. O que o seu pai fez? A pergunta ficou pendurada no ar como um desafio. A mente de Lucas girava. Uma espiral sem fim de lembranças reprimidas. O colar, ele não é só um colar. É tudo. É o que ele usou naquela noite. A noite em que tudo aconteceu. A noite em que ele me prometeu segurança, mas me deixou na escuridão. Júlia olhou para Aisha, quase em busca de aprovação. E você, Aisha, está se envolvendo com um homem que se esconde nas sombras da própria família. A multidão em volta começou a murmurar o que Júlia estava dizendo. Os rostos ao redor pareciam distorcidos, alguns julgadores, outros curiosos. O medo tomou conta de Lucas. Júlia, não é assim que as coisas aconteceram. Eu tinha que proteger você. Proteger? Júlia riu, um riso desesperado. Olhe para onde esse seu proteger nos levou. Você se esconde em mentiras, Lucas. E agora você está prestes a destruir outra vida. Aisha olhou para Lucas, suas feições mudando rapidamente. Lucas, você não me contou tudo, não é? Havia um aperto em sua voz, uma ferida exposta que ele não podia ignorar. E então, como se a tensão tivesse um peso próprio, um grito rompeu os ares. Ele é um criminoso! A voz pertencia a uma mulher na multidão que apontava para Lucas, um dos herdeiros da linha criminal da cidade. Ele não é apenas rico, ele é parte de um jogo muito sujo e está usando você, Aisha. Os olhos de Aisha se alargaram e o mundo pareceu congelar. Lucas não podia acreditar no que estava ouvindo. Seu passado explodira diante dele. E ele se perguntava, era isso que Júlia queria dizer? Era ele tudo o que essa mulher afirmava? Não! Lucas gritou de repente, o desespero transbordando. Eu não sou! Eu queria afastar você de tudo isso, Júlia! Mas as palavras soavam vazias, até mesmo para ele. As luzes piscantes da polícia revelaram horror em seus olhos.
Vai contar a verdade agora, Lucas? Júlia perguntou, a raiva pesando na sua voz. Ou vai continuar com essa vida de mentiras? Quem você realmente é? Aisha estava quase chorando, e tudo dentro dele se despedaçou. O que mais poderia se revelar? O que mais estava escondido na escuridão? Ele olhou para ela e, por um momento, a esperança surgiu. Mas como uma nuvem, desapareceu conforme as palavras da multidão se tornavam um eco distante. E ali estavam eles, no centro do furacão. No momento em que a verdade estava prestes a emergir, Lucas percebeu que a tempestade não era apenas sobre ele ou sobre Júlia. Era uma selva de mentiras que eles construíram, e agora poderia consumir tudo e todos ao seu redor. O que estava prestes a acontecer? E quem sairia vivo dessa crueldade que a vida impunha? Uma escolha estava diante dele. Mas como escolher entre salvar-se ou salvar Aisha? Lucas estava paralisado. A acusação de Júlia ecoava em sua mente, mas as palavras de Aisha balançavam como uma montanha russa de emoções. Quem você realmente é? A pergunta fez recuar, e a multidão parecia apertar ao redor deles, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Lucas, Aisha começou. Sua voz estava trêmula, carregada de medo e decepção. Ele queria dizer que a amava, que nada daquilo era verdade, mas as palavras simplesmente não saíam. O nó na garganta o impediu. O olhar dela tornou-se um mar de incertezas, e seus olhos, tão cheios de vida momentos antes, agora refletiam uma dor que ele não queria enfrentar. A única coisa que eu sei, Júlia interrompeu, sua voz alta, liberando a tensão, é que ele estava no meio daquela noite, e algo terrível aconteceu, não apenas comigo, mas com todos nós. As vozes ao redor aumentavam, as pessoas murmuravam, atraídas pela cena, mas a imagem de Júlia ainda estava fixada na mente de Lucas. De repente, um estrondo cortou o ar, e todos viraram a cabeça. Uma explosão de luz e fumaça irrompeu do canto da praça, fazendo a multidão recuar em pânico. "Cuidado!" alguém gritou, mas era tarde demais. Aisha tentou puxar Lucas para longe, mas ele estava paralisado pela confusão. O barulho do estrondo aumentou, e a pressão dentro dele explodiu como uma represa rompida. Os policiais começaram a gritar ordens, mas ele mal podia ouvir as palavras. Com a fumaça se espalhando, uma sombra se lançou entre as árvores. Lucas reconheceu a figura. Era Samuel, um homem do passado de sua família, com um olhar furtivo e gestos nervosos. Ele carregava algo nas mãos. "Lucas!" gritou. "Você precisa ir! Agora!" A confusão aumentou. As pessoas estavam gritando e correndo. Aisha queria ir, mas Lucas sentiu uma força maior prendê-lo. "Samuel, o que está acontecendo?" perguntou, um tremor na voz. "Ela não pode saber", disse Samuel, apontando para Aisha. "Temos que sair! Há mais em jogo do que você imagina!" "Do que você está falando?" Aisha perguntou, claramente assustada e se afastando lentamente. O pânico no ar era palpável, e Lucas percebeu que os segredos estavam prestes a ser revelados de uma maneira que ninguém queria ver. "Não há tempo!" Samuel insistiu. Seu olhar era uma mistura de medo e urgência. "Aquela noite..." Ele hesitou, como se as palavras pesassem uma tonelada. "Tudo o que você aprendeu, tudo o que você pensou que sabia sobre sua família, é uma mentira!" As palavras são como lâminas, cortando a verdade. "O que quer dizer?" Lucas sentiu seu coração acelerar. Seu passado estava desmoronando ao seu redor, e a figura de Aisha tornava-se uma sombra distante. "Havia um plano", Samuel continuou.
sua voz agora tingida de desespero. Um plano que envolve não apenas você e Julia, mas Aisha também. Você está no meio de algo muito maior e muito mais perigoso. Os inimigos da sua família estão mais perto do que você imagina. Pare com isso, Julia gritou, perturbação evidente em sua voz. Lucas precisa saber a verdade. Antes que alguém pudesse responder, outra explosão ecoou, mais perto dessa vez. Lucas não havia visto de onde viera, mas o chão tremeu sob seus pés. Nesse instante, um rosto conhecido, que deveria ser uma lembrança de um tempo feliz, surgiu na multidão. Era Fernando, amigo de infância, e agora ele parecia um estranho. Lucas, você precisa escolher! Fernando gritou sobre o barulho. Aisha ou a sua família, não dá para os dois. O que quer que esteja acontecendo, eles vão atrás de você. O coração de Lucas despencou. Como ele poderia decidir? Olhando para Aisha, ele viu uma mulher que havia começado a se tornar parte de sua vida. E ao lembrar de Julia, sua irmã, ele se sentiu perdido. Um gato se tornou rato em um jogo ridículo. Então, o que era uma noite de esperança se tornou um pesadelo em tempo real. O sangue de Lucas fervia, enquanto as imagens de traição e lealdade se entrelaçavam. No final, ele teria que decidir entre salvar Aisha ou enfrentar a verdade de sua própria família. E com isso, a mente dele girava, emaranhada em segredos, mentiras, e uma única pergunta flutuava em seu coração. Ele ainda era quem pensava que era? E assim, a tempestade estava longe de terminar. A noite apenas começava, e a verdade parecia a única coisa que poderia salvá-los ou destruir tudo. Lucas estava paralisado. A acusação de Julia ecoava em sua mente, mas as palavras de Aisha balançavam como uma montanha russa de emoções. Quem você realmente é? A pergunta a fez recuar, e a multidão parecia apertar ao redor deles, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Lucas! Aisha começou, sua voz trêmula, carregada de medo e decepção. Ele queria dizer que a amava, que nada daquilo era verdade, mas as palavras simplesmente não saíam. E algo terrível aconteceu, não apenas comigo, mas com todos nós. As vozes ao redor aumentavam, as pessoas murmuravam, atraídas pela cena, mas a imagem de Julia ainda estava fixada na mente de Lucas. De repente, um estrondo cortou o ar, e todos viraram a cabeça. Uma explosão de luz e fumaça irrompeu do canto da praça, fazendo a multidão recuar em pânico. Cuidado! Alguém gritou, mas era tarde demais. Aisha tentou puxar Lucas para longe, mas ele estava paralisado pela confusão. O barulho do estrondo aumentou, e a pressão dentro dele explodiu como uma represa rompida. Os policiais começaram a gritar ordens, mas ele mal podia ouvir as palavras. Com a fumaça se espalhando, uma sombra se lançou entre as árvores. Alguém estava se aproximando com rapidez, e o desespero tomou conta do ar. Lucas reconheceu a figura. Era Samuel, um homem do passado de sua família, com olhar furtivo e gestos nervosos. Ele carregava algo nas mãos. Lucas! Gritou. Você precisa ir agora! A confusão aumentou. As pessoas estavam gritando e correndo. Aisha queria ir, mas Lucas sentiu uma força maior prendê-lo. Samuel, o que está acontecendo? Perguntou, um tremor na voz. Ela não pode saber, disse Samuel, apontando para Aisha. Temos que sair. Há mais em jogo do que você imagina. Do que você está falando? Aisha perguntou, claramente assustada e se afastando lentamente.
O pânico no ar era palpável, e Lucas percebeu que os segredos estavam prestes a ser revelados de uma maneira que ninguém queria ver. Não há tempo, Samuel insistiu. Seu olhar era uma mistura de medo e urgência. Aquela noite, ele hesitou, como se as palavras pesassem uma tonelada. Tudo o que você aprendeu, tudo o que você pensou que sabia sobre sua família, é uma mentira. As palavras são como lâminas cortando a verdade. O que quer dizer? Lucas sentiu seu coração acelerar. Seu passado estava desmoronando ao seu redor, e a figura de Aisha tornava-se uma sombra distante. Havia um plano, Samuel continuou, sua voz agora tingida de desespero. Um plano que envolve não apenas você e Júlia, mas Aisha também. Você está no meio de algo muito maior e muito mais perigoso. Os inimigos da sua família estão mais perto do que você imagina. Pare com isso! Júlia gritou, perturbação evidente em sua voz. Lucas precisa saber a verdade! Antes que alguém pudesse responder, outra explosão ecoou, mais perto dessa vez. Lucas não havia visto de onde viera, mas o chão tremeu sob seus pés. Nesse instante, um rosto conhecido, que deveria ser uma lembrança de um tempo feliz, surgiu na multidão. Era Fernando, amigo de infância, e agora ele parecia o estranho. Lucas, você precisa escolher! Fernando gritou sobre o barulho. Aisha ou a sua família! Não dá para os dois. O que quer que esteja acontecendo, eles vão atrás de você. O coração de Lucas despencou. Como ele poderia decidir? Olhando para Aisha, ele via uma mulher que havia começado a se tornar parte de sua vida. E ao lembrar de Júlia, sua irmã, ele se sentiu perdido. Um gato se tornou rato em um jogo ridículo. Então, o que era uma noite de esperança se tornou um pesadelo em tempo real. O sangue de Lucas fervia, enquanto as imagens de traição e lealdade se entrelaçavam. No final, ele teria que decidir entre salvar Aisha ou enfrentar a verdade de sua própria família. E com isso, a mente dele girava, emaranhada em segredos, mentiras, e uma única pergunta flutuava em seu coração. Ele ainda era quem pensava que era? Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma rachadura profunda surgiu sob seus pés. A praça começou a se abrir como uma boca faminta. Uma fenda grande e escura tomou o centro e pessoas começaram a cair na escuridão. O pânico tomou conta e ele gritou: Aisha, segure-se! E nesse momento, uma figura misteriosa emergiu das sombras da fenda. Era uma mulher, sua mãe, o rosto dela coberto por uma dor antiga. Lucas, o que você fez? Você não deveria estar aqui. A multidão parou. Ele sentiu a terra tremer sob ele. Mas a verdade mais chocante estava em seus olhos. Por que sua mãe estava ali? E o que ela sabia? O que mais estava escondido? E assim, uma nova onda de choque se espalhou enquanto tudo parecia desmoronar. O que estava prestes a acontecer? E quem sairia vivo dessa crueldade que a vida impunha? Uma escolha estava diante dele. Mas como escolher entre salvar Aisha ou enfrentar os segredos mais profundos da sua família? Lucas estava paralisado. A palavra mãe reverberava na sua mente, mas os olhos de Aisha seguravam sua atenção, cravejados de confusão e dor. O colar que Júlia exibira estava agora como uma âncora em seu pescoço. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal pôde acreditar que a figura diante dele, que sempre pensou estar longe, havia retornado em seu momento de desespero. Lucas, você precisa ir agora! A voz dela estava desesperada, fraca, mas cheia de uma urgência que gelou seu sangue.
Enquanto as palavras soavam como um eco distante, outra explosão cortou o ar de trás da praça. Uma onda de pânico irrompeu entre as pessoas, fazendo-as dispersar em frenesi. Aisha puxou Lucas para perto, mas a tensão crescia, como se o próprio ar estivesse prestes a explodir. Você não entende, Lucas! Gritou Júlia, seus olhos se enchendo de lágrimas. A verdade sobre nossa família é mais profunda do que você imagina. O tumulto ao redor tornou-se um borrão enquanto Lucas se concentrava nas palavras da mãe. Que verdade! Atuando quase por instinto, ele se virou para Samuel. Você sabe algo? Não sabe? Mas Samuel apenas olhava para a mãe dele, como se soubesse que ela era o ponto de colapso daquela noite. Eu não tenho tempo para explicar. Aisha, você precisa ficar longe dele. A mãe de Lucas disse, e seu tom cortou como uma faca. Seus passos o levarão ao mesmo destino que o meu. Do que você está falando? Aisha questionou, angustiada, mas resistente. O calor de seus olhos prendia Lucas. Era uma mistura de amor e desconfiança. Ele queria proteger Aisha dessa vida sombria, desta verdade ameaçadora. Ele não é quem você pensa. A mãe de Lucas gritou de novo. A sua família está envolvida em coisas que vão muito além do que você imagina. Eles... A voz dela hesitou, quase quebrando de medo. Mas antes que pudesse terminar, o chão tremeu novamente. Cuidado! Alguém gritou. Uma figura emergiu da fumaça que se espalhava da última explosão. Lucas arregalou os olhos. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era Celeste, a amiga da infância dele. Agora uma figura envolta em mistério e dor. Lucas, temos que agir agora! Eles estão chegando. Nesse instante o tempo pareceu parar. Celeste olhou para Júlia, depois para Aisha e sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ele precisa saber a verdade sobre seu pai e você, Júlia. Eles não são o que você pensa. Lucas sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ele olhou para Júlia, cujos olhos refletiam um medo que ele nunca tinha visto antes. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz trêmula. O nó em sua garganta estava prestes a explodir. Oi, você tem que escutar. Celeste insistiu. Sua urgência era palpável. A noite do incêndio não foi um acidente. O que seu pai fez foi intencional. A multidão estava agora empolvorosa. Aisha olhou ao redor, buscando respostas em cada rosto. Lucas, o que isso significa? A palavra incêndio pairou no ar como uma bomba prestes a explodir, e tudo dentro dele despencou. Ele se lembrou de fragmentos de uma noite sombria, lembranças de uma casa em chamas, guetos que ecoavam em sua mente, mas nunca havia se perguntado o que realmente havia acontecido. O peso da culpa começou a pesar sobre ele. Celeste, não pode ser verdade. Júlia parecia prestes a desmaiar, e a revelação que agora surgia como uma tempestade era devastadora. Você está dizendo que nosso pai, ele sempre teve segredos, interrompeu Samuel, e eles estão de volta para buscá-los. Vocês não têm ideia do que pode acontecer se ficarem aqui. E no mesmo instante em que tudo parecia desmoronar, uma sirene alta ecoou ao longe, e os policiais se aproximavam novamente, as luzes piscando com ameaças. A multidão estava em pânico, e no centro de tudo, Lucas compreendeu que uma escolha não era apenas inevitável, mas urgente. Aisha, eu não sei se posso mais esconder isso. Ele sussurrou. A verdade estava estourando como um balão. Num movimento sinuoso,
A terra começou a tremer sob seus pés. Ele olhou para sua mãe, para Aisha, para Júlia. Eles estavam presos em uma rede emaranhada de segredos. E ele era o nó central, o que mais estava escondido. E se tudo o que ele acreditava ser verdade fosse, na verdade, uma grande mentira? As perguntas circulavam sua mente como um furacão imprevisível. E nesse momento, Lucas sentiu que a única coisa mais assustadora do que o esperava era o que havia deixado para trás. As vidas de todos ali estavam entrelaçadas em uma trama sombria. E agora, ele precisava decidir rápida e firmemente antes que a verdade o consumisse completamente. A escolha estava diante dele. Mas qual caminho ele tomaria? Lucas sentia o chão tremer sob os pés e a confusão na cabeça não diminuía. A explosão havia criado um caos ao redor, mas suas emoções estavam à flor da pele. Era como se um filme de ação estivesse diante dele. Mas a dor e o medo eram muito reais. Olhar para Aisha e Júlia fazia seu coração disparar. Ele tinha que escolher, mas como? E ao mesmo tempo, sua mãe estava ali, naquele momento, crivada de desespero. Nesse instante, o pavor se transformou em um grito. Mãe, precisa explicar tudo! Mas então, algo inimaginável aconteceu. Do meio da fumaça, uma outra figura apareceu. Era um homem alto, com um sorriso frio que não combinava com a situação. O rosto parcialmente coberto por uma máscara. Lucas sentiu um choque pela presença dele. Era Eduardo, seu pai. Surpresa, filho! Ele disse com uma voz que parecia um eco distante. Eu não esperava que nossos laços familiares nos reunissem novamente tão cedo. O tempo parou. Aisha e Júlia congelaram, os olhos arregalados. Você não pode estar aqui! Júlia gritou, e desespero borrando seu rosto. O olhar de Lucas mudava rapidamente entre os dois. O que você está fazendo aqui, pai? O que você quer? Relaxem, todos vocês, Eduardo disse, como se estivesse em um jantar amigável, não em meio a uma série de explosões. Estou aqui para te oferecer uma escolha, meu filho. Aisha olhou para Lucas e a confusão em seu olhar se transformou em medo. Escolha! Que escolha! Ela balbuciou. Essa é a hora. A mãe de Lucas insistiu, um tremor na voz. Lucas, não entre nessa! Você não sabe do que ele é capaz! As palavras de sua mãe eram como uma corrente prendendo-o ao chão, mas o sorriso de Eduardo era convincente, como um charme de um predador. Os negócios da família são complicados, mas você está prestes a ser promovido. O que você e essas duas não entendem é que você é a chave para tudo isso, disse Eduardo, olhando fixamente para Lucas, como se o estivesse avaliando. Lucas sentiu o coração disparar e a certeza de que algo estava muitíssimo errado. Promovido? Para quê? O que você escondeu? A indignação fervia dentro dele. A multidão, agora com medo e confusa, começou a murmurar. As luzes da polícia se aproximavam, refletindo em rostos aterrorizados. Os gritos de desespero de pessoas que corriam, se afastando do caos, preenchiam o ambiente. Eu não posso fazer isso, Lucas disse, a voz falhando ao lembrar do que ele buscou em sua vida, honestidade. Você não me ensinou a ser assim. Mas Eduardo apenas riu e o som era gelado.
Você acha que essa foi a primeira vez que eu usei o colar, Lucas? A primeira vez que manipulei vidas para o nosso benefício? Cada escolha que você fez, cada erro que você cometeu, levou você a este momento. O silêncio caiu novamente, cortado apenas pelo distante clamor da polícia. Você não é só um extremista, Lucas murmurou, horrorizado com a revelação. Você é parte de tudo! Naquele instante, a emoção tomou conta dele, quase o sufocando. Ele olhou para Júlia e Aisha. E quando os olhares de ambas as mulheres se cruzaram com os dele, algo se quebrou. Eram as referências do que Lucas pensou que era família, amor, esperança. Diante dele, a verdade deslizou como uma lâmina afiada. Desculpe, mas isso não vai funcionar, gritou Samuel, sua voz subindo em meio ao tumulto. Eduardo, você não pode fazer isso aqui. Junte-se a nós ou caia, mas não coloque Lucas no meio disso. A resistência de Samuel só fez Eduardo sorrir mais amplamente. Você ainda não entendeu. Lucas já está no meio disso. Eu sempre estive no controle. E agora ninguém pode sair. Ele declarou como se fosse um ditador em um balneário. Nesse momento, Aisha olhou para Lucas, seus olhos brilhantes, mas uma centelha de determinação havia se acendido. Não, Lucas, você é livre. Não deixe que ele controle a sua vida. Você pode ser diferente. Mas no desespero e na confusão, a estrutura da praça estremeceu novamente, e no meio de tudo, mais uma explosão ocorreu, maior que qualquer outra, e o mundo começou a desmoronar. Lucas não sabia o que fazer. O que havia se transformado em caos, agora se tornava um horror. Ele estava entre pessoas que amava e, ao mesmo tempo, estava preso dentro de uma rede de segredos familiares que poderiam destruir todos os presentes. A verdade estava à sua frente, mas a saída estava sendo cortada. As iguais opções pareciam ir embora, e no meio do pânico, a escolha estava prestes a ser feita. Mas ele não sabia se conseguiria lidar com as consequências. E nesse instante, a única certeza era a incerteza que pairava no ar. Quem realmente se importava com quem? E qual seria o custo do que estava prestes a acontecer? Lucas estava paralisado. A praça estava em caos, a poeira da explosão ainda no ar, enquanto o olhar de Aisha buscava respostas nos olhos dele. O desespero era palpável, e quando Eduardo se aproximou, a tensão se tornava uma tempestade prestes a estourar. Lucas, ele chamou, a voz firme. Essa é uma oportunidade, não perca! Não, isso não é uma oportunidade. Lucas gritou, começando a perceber que tudo estava se desenrolando rapidamente e fora de controle. O que era um momento de desespero, agora parecia uma armadilha. O que você está fazendo aqui, pai? Ele perguntou, a raiva se misturando com medo. Eu estou aqui para salvar você, mas você precisa entender. Eduardo hesitou, e o olhar dele se fixou em Aisha. Você não pode ficar. Você não entende o perigo. Mas Aisha não estava disposta a ceder. Lucas, você precisa me contar a verdade. O que está acontecendo? A fragilidade em sua voz era como uma faca atravessando seu coração. Ele queria protegê-la, mas sabia que a única maneira de fazê-lo era sendo honesto. Enquanto isso, Júlia parecia completamente perdida, uma expressão de choque no rosto. O que a mãe está fazendo aqui? Por que você não me contou? A voz dela estava tremendo, e Lucas percebeu que toda a confiança construída entre eles estava desmoronando. Por favor, não faça isso, Lucas. Você sabe que nós podemos sair dessa, disse Samuel, tentando tomar controle da situação. A multidão continuava em pânico ao redor deles.
Mas tudo parecia perder significado quando Lucas olhou para Eduardo. Você não entendeu nada, filho. Eduardo disse calmamente. Este mundo não é seguro para você. Tem inimigos por todo lado. E a minha família, a nossa família, é parte de um jogo muito maior. Mas então, tudo mudou. Uma figura conhecida saiu da multidão. Alguém que ninguém esperava ver. Era Mariana, um velho amor de Lucas com quem ele havia rompido por causa das traições familiares. Ela estava com o rosto pálido, os olhos arregalados e lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, precisa ouvir, é uma armadilha. Eles vão usar você. O coração dele parou. Como ela tinha se envolvido com tudo aquilo? O que mais estava escondido? A multidão se separou um pouco e o olhar de Eduardo se voltou para Mariana, o desdém claramente evidente em seu olhar. Mariana, você deveria ter ficado fora disso, Eduardo gritou, como se ela fosse um fantasma do passado que não deveria estar presente. Ela encarou Eduardo sem medo. Eu não posso deixar que eles destruam você. Você tem que saber a verdade. Você é o filho da verdadeira herdeira. Sua mãe, ela controlou tudo isso. Lucas ficou sem palavras. A cabeça estava girando. Todo o seu passado, toda a história que conhecia, agora parecia uma ilusão. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tensa. Eu não consigo explicar tudo aqui, mas você precisa saber que seu valor é muito maior do que você imagina. A multidão estava em choque com a revelação, e o tumulto começou a aumentar novamente, à medida que os policiais se aproximavam. Lucas tinha que agir, mas o que estava prestes a fazer era um mistério até mesmo para ele. Mariana, o que você está dizendo? Isso não faz sentido. Lucas, você tem que sair daqui! Aisha gritou, puxando-o pelo braço. Não podemos ficar mais aqui. Duas realidades estavam se chocando, a lealdade à sua família e o amor que florescia no meio do caos. E nesse instante, uma nova sirene cortou o ar. Outro grupo de policiais apareceu, cada um com a roupa de proteção, como se soubessem que a tempestade estava apenas começando. Lucas, eles estão vindo! Temos que tomar uma decisão! Samuel gritou, e Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. O que ele faria? Ele olhou para Aisha, depois para Júlia, depois para Mariana. A verdade estava prestes a ser revelada, mas tudo o que lhe restava era uma escolha. Nesse momento, Lucas viu uma possível saída, mas uma decisão arriscada que poderia agradar a todos ao seu redor ou arruinar definitivamente as relações. O poder de suas escolhas estava mais forte do que nunca, e ele sabia que estava prestes a enfrentar consequências que mudariam não apenas suas vidas, mas todas as vidas daquela noite. E com um grito incontrolável da multidão, onde o eco se misturava à sirene e os olhares eram de julgamento, ele se preparou para tomar a decisão mais de... O que estavam escondendo? O desespero refletido nos rostos delas era palpável. Lucas, você precisa confiar em nós! Aisha gritou, seus olhos brilhando de emoção. Nós não estamos aqui para te machucar. Precisamos sair deste lugar. Seu pai, ele usou você o tempo todo. A confusão a envolvia, mas a determinação era mais forte. Não deixem que eles te manipulem, gritou Samuel, tentando se meter entre Lucas e o caos. Mas era tarde demais. A praça tremeu de novo. E
Todos olharam para Eduardo, que se aproximava, um sorriso gelado nos lábios. Você não vai sair tão cedo, Lucas. Ele lançou a voz cortante como uma faca. A multidão ficou em ademais, os olhares carregados de expectativa, prontos para o seu julgamento. Mariana segurou o braço de Lucas. Vamos falar agora! Você não tem ideia do que está acontecendo. Mas a realidade estava pegando forma. Lucas sentiu o medo crescer em seu peito. Ele tinha que escolher. Não havia mais tempo. Ele olhou para Aisha, cuja presença o ancorava, lhe proporcionando coragem. Eu não posso continuar assim. E assim, ele se virou para Eduardo, a raiva teimando. Basta! Eu não sou uma peça no seu jogo. Sou meu próprio homem. Vamos acabar com isso. A assertividade nas suas palavras fez eco na praça. Um silêncio profundo se estabeleceu. A tensão estava palpável, como se o mundo estivesse em estase, esperando a próxima ação, a próxima palavra. Lucas respirou fundo. Ele sentiu que era hora de finalmente encarar a verdade, não apenas a de sua família, mas a sua própria. Antes que pudesse continuar, uma explosão ofuscante cortou o ar. Luzes brilhantes ofuscaram a visão e ele se lançou para o lado, puxando Aisha com ele. O mundo ao redor estava virando caos novamente. Quando a fumaça começou a dissipar, Lucas viu um grupo de policiais avançando, um deles gritando ordens. Todos fiquem no chão, não se mexam. Lucas! Júlia brigou, os olhos arregalados com o medo. Você tem que decidir agora. A cada segundo que passava, as escolhas se tornavam mais difíceis. Ele olhou para as pessoas ao seu redor, para a confusão, o desespero e percebeu que não poderia mais ficar em cima de muro. Aisha, A voz falhou momentaneamente, mas então com um impulso de coragem, ele tomou a mão dela. Não vou deixar você para trás. Nós juntos vamos enfrentar isso. Aisha sorriu e naquele momento algo se conectou entre eles. Eu confio em você, Lucas. Vamos juntos. Ele se virou para Julia, que ainda parecia lutando com a mesma tensão. Me perdoe por não saber antes, por tudo, mas eu não posso mais viver nas sombras. As sirenes estavam mais perto. O pânico crescia na praça, mas a força dos quatro, Lucas, Aisha, Julia e Samuel, parecia poderosa. Nós não vamos deixá-los nos controlar mais, Lucas declarou. O olhar de Eduardo era fúria pura. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele gritou. E você não sabe quem nós somos. Aisha respondeu, a voz firme. A coragem ardia entre eles, e com isso ficou claro. Aquele não era o fim, mas sim o começo de uma nova história. E assim, quando tudo parecia à beira do colapso e o clima incerto, eles perceberam que o vínculo entre eles era mais forte que as mentiras que os separavam. Com um último olhar, Lucas sorriu para Aisha, já sabendo que cada um de seus passos poderia ser fundamental nesse novo caminho. Mas o que vem a seguir? O que esses novos laços significam para o futuro deles? O que Eduardo e a família realmente escondem? E agora, se você chegou até aqui, é o seu momento de fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.